Olá, eu sou Letícia Lima. No Diálogos de hoje, nós vamos falar sobre os idosos no mercado de trabalho. E aqui no estúdio está o advogado previdenciário e professor universitário Taufik Sultani, que nos ajudará a entender melhor as questões sobre a aposentadoria e os motivos que levam os idosos a permanecer no mercado. Obrigada pela presença, Dr. Taufik. Obrigado a vocês. Antes de começar a entrevista, vamos mostrar que um dos fatores que contribuem para a permanência do idoso no mercado de trabalho é a expectativa de vida, que aumenta a cada ano. A reportagem é de Daniela Cassiano. Quantos anos você tem? 75. Já é aposentado? Sim. E trabalha por quê? Para ajudar na renda, né? Porque senão não dá. 84. Cantor e vendedor. 68. Já. Para não ferrujar. A população brasileira está envelhecendo? Sim e não. Segundo a pesquisa mais recente do IBGE, em 2014 a média de expectativa de vida é de 75 anos. Mas se engana quem pensa que envelhecimento é sinônimo de descanso. A terceira idade está cada vez mais interessada em fazer parte do meio social e profissional. Eles ganharam uma sobrevida muito melhor, né? A gente tem hoje uma rotina de atividade física, né, melhor, as pessoas têm mais esse hábito. Com o aumento na longevidade, os idosos querem continuar ativos. Um exemplo disso é Dulce, que mesmo com 79 anos e aposentada, ainda trabalha numa distribuidora de livros. Mesmo com a idade que eu tenho, eu procuro sempre estar sendo útil, né? Eu tenho uma coisa comigo, é bom você ser útil à sociedade, não é? É só através do trabalho que a gente consegue. Dulce já foi dona de um escritório de contabilidade. Mesmo com o fim do negócio e aposentada, ela não quis saber de ficar parada. Me sinto melhor aqui trabalhando do que ficando em casa. É muito prazeroso. Eu trabalho com prazer. Eu não trabalho assim porque é forçado trabalhar. Porque eu preciso, realmente todo mundo precisa trabalhar. Mas eu trabalho com prazer. A escola sempre foi o ambiente de trabalho do professor de 85 anos. E foi na PUC Campinas que ele passou a maior parte da sua vida profissional. Eu ingressei na PUC como aluno no ano de 1948. Eu me matriculei no curso de Letras Clássicas. Carlos de Aquino Pereira, conhecido por colegas e alunos como professor Aquino, fez de sua paixão por letras render uma contribuição significante e de longos anos à universidade. Talvez o que me anima muito a continuidade do trabalho é o bom ambiente que existe na PUC e especialmente no CLC. O professor esteve por cerca de 18 anos apenas na sala de aula. Depois também foi diretor da Faculdade de Letras por diversas gestões e chegou a ser vice-reitor acadêmico por 3 mandatos. Por tudo isso, nas comemorações de 70 anos da universidade, recebeu o título de doutor honoris causa. O Conselho Universitário e a Reitoria, na sua generosidade, dignificaram-me com esta honraria. E eu sou, a minha PUC, eternamente grato por isso. Mesmo considerando o amor de profissionais como esses pelo trabalho, para a psicóloga, o ideal é que após a aposentadoria, as pessoas busquem outras atividades prazerosas para preencher o tempo. Quando há uma boa perspectiva para essa fase, há uma vontade, um desejo de ter tempo livre, de aproveitar mais o lazer. Então é um perfil de pessoas mais ativas, que continuam praticando atividades, que buscam fazer viagens, né? Então tem um mercado aí, por exemplo, de turismo investindo exclusivamente nesse perfil. O senhor acha que o mercado de trabalho está preparado para receber esses idosos que continuam trabalhando? Não, Letícia, o que acontece hoje é o seguinte, o mercado não está preparado. Nós temos já uma demanda muito forte em procura de emprego das pessoas mais jovens. Então, esses idosos realmente não têm mais uma colocação dentro do mercado após cumprir a sua jornada de trabalho até chegar à aposentadoria. Entendeu? Uma pesquisa recente traz novos dados sobre aposentados no mercado de trabalho. Vamos ver.
Segundo uma pesquisa divulgada em setembro deste ano pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mais de 1/3 dos aposentados se mantém na atividade profissional. O índice de aposentados que têm idade entre 60 e 70 anos é de mais de 40%. Mas quais os motivos que fazem os aposentados continuar trabalhando? Não recebem o suficiente para pagar as contas e despesas. Trabalham para manter a mente ocupada. Trabalham para se sentirem produtivos. Trabalham para ajudar a família. Esse número alto de trabalhadores aposentados no Brasil sempre foi assim, doutor? Não foi assim, não. Nós temos duas situações importantes. A primeira, que até 77 nós não tínhamos quase ninguém aposentado. Começamos até após de 77 para frente, porque o primeiro momento da aposentadoria foi em 1943 com Getúlio Vargas. E hoje em dia o que acontece? Houve uma diminuição, houve um achatamento do que dá o próprio benefício do INSS, que ele não acompanha a inflação. Então eles tiveram que retornar para ter um equilíbrio dentro das suas finanças particulares. Então, na verdade, o que acontece? Hoje nós estamos tendo uma continuidade de trabalho com esses idosos para tentar manter o mesmo padrão econômico que eles tinham no passado na ativa. Já aqueles que se aposentaram antes de ter essa mudança, eles até conseguiam manter um equilíbrio econômico no passado. Então, hoje em dia, a demanda é muito maior para a procura de emprego dos idosos para o mercado. Na próxima reportagem, Isabela Andrade nos mostra algumas histórias de aposentados que continuam trabalhando. Este porteiro de 66 anos não quer ficar parado, mas além disso, o Sr. Rui também precisa ajudar a filha e os netos, e usa parte do valor que recebe do INSS para isso. É o que eu vou ajudar mais, minha filha, meu neto e minha neta, com certeza. Estarei sempre à disposição deles. Por isso que eu trabalho, voltei a trabalhar com a renda da aposentadoria, certo? Eu trabalho, eu posso ajudar eles, inclusive no lazer meu e deles também, com certeza. Depois de trabalhar por 12 anos em uma metalúrgica, foi para a área de segurança de condomínios, e nela se aposentou e continua até hoje. Trabalhei como vendedor, trabalhei na área de balconista, certo? De mercearia, e trabalhei também 12 anos na área de metalúrgica. Só aqui nesse condomínio eu tenho 15 anos, e foi através dele que eu consegui completar meu tempo de serviço, 37 anos de serviço, e me aposentar. Ter um dinheiro a mais no fim do mês, ter contato com as pessoas e principalmente manter a cabeça ocupada, esses são alguns motivos que fazem seu Rui e outros aposentados continuarem trabalhando. Quase 20% dos idosos aposentados no Brasil continuam trabalhando, segundo a pesquisa do IBGE. O setor que mais contrata é o de serviços, com quase 53%. Em seguida, vem o setor de comércio, com 22,3%. E por último, o setor da indústria, com 11,9%. Manter os mais velhos na ativa é vantajoso até também para as empresas. Esse consultor de RH explica que os idosos levam mais bagagem profissional para o mercado de trabalho. Pela competência, pela capacidade de continuar úteis e contributivas ainda. E isso, em algumas empresas, se você prestar atenção, por exemplo, você vai no aeroporto e vê uma turma de pilotos de aviões internacionais. Observa a idade. Geralmente, os principais são os mais velhos. As experiências podem ser passadas de diversas formas. A sala de aula é exemplo disso. A motivação de um professor para trabalhar independe da idade que ele tem. A nossa profissão ela tem peculiaridades. Você lida diretamente com a sala de aula, lida diretamente com os alunos. Então, a motivação é a motivação do profissional professor, de levar o ensinamento que ele tem para aquela determinada sala de aula. Então, isso não importa muito a idade com que o professor está trabalhando. Nós somos obrigados a nos reciclar a todo momento. Aqui nessa escola nós vamos conhecer um desses professores. Ele vai contar os motivos que o leva a continuar dando aulas para o ensino médio, mesmo depois de aposentado. Primeiro, porque eu gosto do que eu faço. Segundo, que o valor da aposentadoria que eu tenho, que eu sou aposentado desde 2010, é um valor muito pequeno. E naquele tempo tinha um fator previdenciário e continua existindo até hoje. Foi um presente de grego que o presidente Fernando Henrique Cardoso nos deixou nos últimos dias de governo.
esse fator previdenciário, ele diminui o valor da aposentadoria. Então, a aposentadoria acaba ficando bem pequena. E terceiro motivo também é que eu continuo na luta ajudando meus colegas, professores também. É lógico que a parte financeira muitas vezes é o motivo principal para se continuar trabalhando. Mas é claro, quem tem mais experiência está sempre disposto a compartilhar seus conhecimentos com as novas gerações. Estou desfrutando dos meus 37 anos de suor de trabalho, tá? Então eu preciso aproveitar mesmo. Então o meu trabalho para mim é importante. A minha rotina em sala de aula ela mudou para melhor, porque agora com a tecnologia que a gente tem, facilitou muito o nosso trabalho. Muitos aposentados continuam trabalhando. As empresas aceitam bem isso? Então, o que acontece hoje no mercado, ela até aceita, vamos dizer assim, pela experiência que eles têm e a própria relação, vamos dizer, cultural do nosso país é não aceitar. É pôr esse empregado e contratar mais novos. Por quê? Esse aposentado, quer queira ou não, ele vai ter vários dissídios coletivos, tudo mais, vai ter um salário diferenciado. E com o salário desse aposentado mantendo nessa empresa, eles acabam contratando 2 ou 3 jovens para ocupar o lugar desse aposentado. Então, na verdade, elas não aceitam não, eles fazem de tudo para essa pessoa sair do mercado de trabalho. Tá? Entendi. Você sabe como funciona o processo de aposentadoria no Brasil? A repórter Sara Carvalho mostra alguns dados e depois o Dr. Taufik vai nos explicar melhor. O benefício da aposentadoria é solicitado por idade ou por tempo de contribuição. Por idade, o mínimo para se aposentar é de 60 anos para mulheres e 65 anos para homens. O tempo de contribuição é no mínimo de 15 anos. Já para se aposentar por tempo de contribuição, deve-se levar em conta o fator previdenciário e requer no mínimo 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens. O valor do benefício é dado pela média dos maiores salários já recebidos desde 1994, multiplicado pelo fator previdenciário. Esta média é limitada pelo teto do INSS, que atualmente é de R$ 5.189. Outra opção é pela regra progressiva em vigor desde julho de 2015. É a soma da idade e do tempo de contribuição. O resultado deve ser 85 para mulheres e 95 para homens. Também requer um mínimo de 30 e 35 anos de contribuição. Como exatamente essa conta para aposentar por tempo de serviço? O tempo de serviço, nós temos 2 situações importantes. A primeira, ele tem que cumprir o fator tempo de contribuição. O homem, 35 anos, e a mulher, 30 anos de contribuição. E já o homem tem que ter no mínimo 53 anos, com os 35 anos de contribuição. E a mulher tem que ter 48 anos, mais o quê? Os 30 anos de contribuição. Nesse período que ele vai se aposentar com 80% das maiores contribuições do todo o período laborativo e contributivo. E o que acontece com aqueles que se aposentam antes? Bom, na verdade o que acontece? Eles vão ter que requerer essa aposentadoria de uma forma diferenciada, ou judicialmente. Não que não possa, a emenda 20 ela determina se a pessoa tem os 35 anos de contribuição, independe da idade, mas ele não consegue administrativamente, ele vai ter que entrar judicialmente porque é negado o benefício administrativamente para ele, ele tem que entrar judicialmente para conseguir. Qual dos 2 tipos é mais vantajoso, por tempo de contribuição ou a regra progressiva? Bom, a regra progressiva ela vai entrar naquele esquema do 85-95, que é 85 para as mulheres e 95 para os homens. Ela passa a dar uma integralidade desses 80%, vamos dizer, de contribuição, já que vai dar o quê? Um total maior do que a outra por tempo de contribuição. A do tempo de contribuição, nós não podemos esquecer que de 98 para cá nós temos o fator previdenciário, que ela vai fazer uma redução do valor que a pessoa, quanto mais cedo sair, mais cedo vai ser descontado os valores, mais alto vai ser a alíquota descontada nesse período, entendeu? Então, quer dizer, vantajoso é sair mais tarde do mercado de trabalho, para você poder ter o quê? Uma integralidade no que você vai receber do seu benefício. Você sabe o que é a desaposentação? No último mês de outubro, o Supremo Tribunal Federal acabou com esse direito. Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal determinou no mês de outubro que a chamada desaposentação é inconstitucional. Para conseguir a nova aposentadoria com um valor maior, o trabalhador tinha de recorrer à Justiça
alegando que continuou trabalhando e contribuindo para a Previdência após se aposentar. Mas a partir dessa decisão, não será possível pedir o recálculo. Segundo a Advocacia Geral da União, existem no Brasil 1 milhão de aposentados que voltaram a trabalhar e continuam contribuindo para a Previdência Social. Doutor, como fica a situação de quem já tinha esse benefício? Aquelas pessoas que adquiriram, vamos dizer, o benefício da desaposentação, está tendo realmente, vamos dizer, uma corrente dizendo que eles vão ter que devolver esse valor que eles receberam a mais. E está tendo uma outra corrente que fala que há uma integralização, que vai, vamos dizer o seguinte, a partir de agora em diante eles não vão receber mais, ele vai cair na situação anterior. Então isso não foi definido ainda, somente o seguinte, ninguém mais tem o direito de entrar com a desaposentação. Eles, pelo menos judicialmente, não vai dar para entrar mais. O que nós vamos precisar esperar? Esperar a reforma previdenciária para ver se eles vão alterar esses valores. Por quê? A única situação que o aposentado conseguia ter uma recuperação dos valores que ele pagou após a sua aposentadoria e uma atualização do seu benefício era com a desaposentação, porque hoje não cabe mais a revisional. Então hoje nós temos que pensar o seguinte, como que vai ficar essa diferença hoje desses aposentados que se aposentaram lá atrás com o fator previdenciário e continuaram trabalhando? Então, quer dizer, isso não foi determinado nem pelo STF e nem pela legislação. Nós vamos ter que aguardar a reforma previdenciária para ver realmente o que vai acontecer. Então, segundo o que o senhor falou, quem não tinha o benefício não tem como recorrer agora? Não tem mais como entrar. Inclusive, aqueles processos que nós tínhamos mais de 150 mil ações no Brasil todo, essas ações praticamente caíram por terra. Quer dizer, e outra, na verdade, a nossa estrutura previdenciária, vamos dizer, o valor que iria pagar para essas pessoas, o Brasil ia quebrar na parte previdenciária, porque nós estamos chegando a 2,7% do PIB nacional. Na verdade, o correto é chegar a 1,1%, 1,2% do PIB em relação à aposentadoria. Então, nós estamos partindo para um patamar maior que nós vamos chegar um momento que vai quebrar a Previdência. Tem que ter uma reestruturação realmente. Entendi. E para onde vai o dinheiro dessas pessoas que já contribuíram e agora não podem pedir a desaposentação? Exatamente. No passado nós tínhamos um instrumento chamado pecúlio, que era uma maneira de resgatar aquelas pessoas que continuavam trabalhando e no final, quando saíam do mercado de trabalho, tinha uma restituição daquilo que eles pagaram. Diretamente ao beneficiário. Hoje em dia, isso daí vai entrar como crédito de outras receitas para a Previdência. E, na verdade, não tem uma restituição disso daí mais para os beneficiários. Acaba entrando como um crédito de outras receitas através da Constituição, no artigo 195 da Constituição, que vai fazer um crédito para a própria Previdência. Ele não vê mais esse dinheiro. Certo. E você que é jovem, já parou para pensar na aposentadoria? Nunca é cedo demais para se informar. A repórter Viridiana Pastana foi saber a opinião desses jovens. Você já se preocupa com a aposentadoria no futuro? Eu me preocupo, mas ainda não cheguei a correr atrás, mas pretendo futuramente já estar correndo, porque é uma coisa para o meu futuro, né? Então, de imediato é uma coisa bem legal. Me preocupo, né, que é uma garantia do nosso futuro. Eu acho que é algo importante, assim, pra gente que está começando no mercado de trabalho agora, já se preocupar com isso. E você paga alguma previdência privada ou tem carteira assinada? Eu tenho carteira assinada, então é esse meio que eu recebo para garantia da aposentadoria. Eu penso nisso, mas eu penso que ultimamente vai ser muito difícil se aposentar, né? E eu tenho a previdência pública, como todo mundo, eu não tenho nenhum tipo de previdência privada. Dr. Taufik, a partir de que idade os jovens devem começar a contribuir? Na verdade, eles deveriam começar aos 16 anos com a Constituição, que ela determina que pode trabalhar. Mas nós temos um menor aprendiz que com 14 anos ele já começa a ser registrado e ter a Previdência. Mas hoje há um descrédito nacional do jovem com a Previdência. Então eles vão começar normalmente após faculdade, quando começar no primeiro seu emprego ou no estágio, que hoje é obrigatório pagar a Previdência. A aposentadoria não é só um período de descanso. Muitos aposentados encontram no empreendedorismo uma alternativa para continuar no mercado. São os empreendedores da terceira idade.
Muito se fala do jovem empreendedor, conhecido por sua criatividade e determinação. Mas fomos atrás de pessoas que ainda têm muita energia para o empreendedorismo, porém já não tão jovens assim. Hoje, no Brasil, cerca de 650 mil idosos estão atuando estrategicamente, e não é em jogos de dominó ou cartas de baralho. Seja para complementar a renda da aposentadoria ou para a realização profissional, pessoas com mais de 60 anos continuam trabalhando ou até mesmo abrem o próprio negócio, como é o caso de Maria das Graças e Clóvis, que aos 68 e 73 anos administram um pensionato para jovens universitários. A gente tem uma certa necessidade para complementar o salário que nós ganhamos, porque para ter uma vida assim, um pouquinho mais tranquila, passear um pouco, né, desfrutar na idade que a gente já está. Então, por isso, resolvemos continuar trabalhando mesmo recebendo uma aposentadoria. Segundo a pesquisa Empreendedorismo no Brasil, feita pelo SEBRAE e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, cerca de 8% dos empreendedores brasileiros têm entre 55 e 64 anos. É uma vantagem abrir o próprio negócio, mas quando a gente pensa em abrir um próprio negócio, nós temos que pensar no seguinte, qual é abrir o negócio? Você precisa ter para quem vender, você precisa ter uma habilidade para gerenciar o negócio, você precisa ter todo um estudo por trás e o que eu brinco mesmo, é o espírito empreendedor. Você tem que ter disposição para isso. Um dos pontos positivos em apostar no empreendedorismo na terceira idade é a maturidade profissional. A experiência e o gosto pela segurança do trabalho influenciaram Juan Munhoz a abrir a própria empresa de consultoria. Trabalhava numa das empresas que hoje é cliente, né? E eu veia que a idade ia avançando, começava a ver colegas que estavam se demitindo ou eram demitidos, então pensei, bom, preciso fazer alguma coisa, né? E então pensei em criar uma empresa de consultoria, naquilo que eu trabalhei sempre na minha vida, né? Segundo a pesquisa Monitor de Empreendedorismo Mundial, 20% dos negócios iniciados por idosos estão relacionados ao comércio, 16% à hospitalidade e 36% à alimentação. Um exemplo é este aposentado, que começou a vender espetinho depois de trabalhar 22 anos na área. Ivanil trocou o dia pela noite. Ter escolhido o período noturno foi pura estratégia, pois o horário é o adequado para encontrar a melhor clientela para o seu negócio. Eu particularmente trabalho por dois motivos, né? Falando da minha pessoa. Eu trabalho primeiramente porque é um complemento da minha renda, né? Certo? E segunda coisa é porque também, tá? Eu gosto muito disso aqui que eu faço, né? Eu me identifico com isso, eu gosto disso, né? Então eu me sinto bem fazendo isso. Cada vez mais enérgicos e com menos medo dos riscos, os mais velhos possuem o perfil ideal para empreender. Quando a pergunta é até quando pretendem trabalhar, as respostas não nos surpreendem por parecerem iguais. Eu vou continuar até que a saúde diga chega, mas a minha ideia é continuar até o final. Eu acho que até, como se diz, cansar. Se for da vontade de Deus, até a hora que Ele permitir que eu tenha condições de desempenhar a função. Continuar trabalhando para complementar a renda não é benéfico ao aposentado. A necessidade depois dos 60 anos pode virar uma obrigação. Quem tem prazer em continuar trabalhando, trabalhe, mas que isso não seja uma escravidão para as pessoas mais velhas. Continuar trabalhando pode ser considerado um ponto negativo quando ele é visto como escravidão? Para manter o nível econômico, nós podemos ver como uma escravidão realmente é um ponto negativo. Mas, pensando na contribuição dessa pessoa para a sociedade, pelo seu conhecimento, é um ponto positivo, Letícia. Ele traz o quê? Novas técnicas, ele traz uma nova formação para jovens. Isso é um ponto positivo. O negativo é o trabalho, que nem você falou, para manter o equilíbrio econômico da família. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Eu gostaria de agradecer a todos por esse convite, principalmente você, Letícia, e dizer que a Previdência realmente precisa ter uma reestruturação para todos terem o direito a se aposentar no futuro. Com certeza. No Diálogos de hoje, falamos sobre os idosos no mercado de trabalho. Quem conversou com a gente sobre o assunto foi o advogado Taufik Sutani. Obrigada, Dr. Taufik, pela sua participação.
E obrigada a você aí de casa que nos acompanhou durante o programa. Tchau e até a próxima!